Meu nome é Letícia, tenho 33 anos, e por muitos anos vivi a ilusão de que casamento era parceria, amor e crescimento mútuo. Conheci Bruno na faculdade. Ele era daqueles caras que dominam o ambiente, com um sorriso fácil, uma fala segura. Eu era o oposto, tímida, reservada, sempre na minha. Mas havia algo na forma como ele me olhava que me fazia sentir única, importante, como se eu fosse uma parte essencial do mundo dele. E talvez por isso, eu tenha aceitado tudo que veio depois sem questionar. No início, tudo era lindo. Bruno dizia que eu era seu porto seguro, a razão de seu equilíbrio em meio ao caos dos negócios e da vida. Eu acreditava, entregava minha rotina, meus sonhos e expectativas ao nosso relacionamento. Trabalhava meio período para ajudar nas contas, revisava suas propostas, preparava cafés e jantares. Era como se eu fosse o motor silencioso do sucesso dele, e isso me dava algum conforto, mesmo que ninguém mais visse. A verdade, porém, é que fui me apagando aos poucos. Perdi o contato com minhas amigas, deixei de lado os cursos que queria fazer, abandonei meus planos de abrir um ateliê de artesanato, que era minha verdadeira paixão desde adolescente. Bruno dizia que eu devia esperar, que não era a hora, que o importante era o crescimento dele. Eu me convencia que estava tudo bem, que era só uma fase, que o nosso futuro estava sendo construído. Quando engravidei, Bruno ficou assustado. Disse que um filho atrapalharia tudo, que nossas finanças não estavam prontas, que não era o momento. Eu fiquei assustada também, mas decidi continuar. Queria aquele bebê, queria ser mãe, queria um sentido maior que o trabalho dele ou as viagens. Mesmo com as dificuldades, eu sentia que aquele amor era o que nos faria passar por cima dos obstáculos. Os primeiros meses com o bebê foram uma luta diária. Eu não dormia, não tinha tempo nem para pensar em mim mesma. Bruno estava sempre ocupado, entre reuniões e viagens de trabalho. Quando chegava em casa, cansado, resmungava, criticava o pouco que eu fazia e como eu fazia. Falava que eu era muito lenta, desorganizada e até preguiçosa. Eu engolia tudo, guardava a tristeza no fundo do peito, como se fosse uma dívida silenciosa que eu devia pagar para manter a paz. A pressão dentro de casa crescia. Eu tentava ser perfeita, cuidar da casa, do filho, de tudo, mas nunca era suficiente. Bruno reclamava, fazia piadas cruéis na frente de amigos e familiares. Uma vez, no almoço de aniversário da mãe dele, disse alto para todo mundo ouvir: a Letícia deveria trabalhar, mas deve ser mais fácil ficar deitada o dia inteiro. Eu me senti encolher diante de tanta humilhação. Ninguém respondeu. Eu fingi que estava tudo bem, mas aquela noite chorei escondida no banheiro. Foi então que, numa tarde chuvosa, ao limpar um armário, encontrei uma caixa antiga. Dentro dela, tecidos, linhas e rabiscos de bolsas artesanais que eu havia começado anos antes. Peguei um pedaço de tecido azul e senti uma onda de nostalgia. Era como se aquele material me chamasse, pedisse para eu voltar a ser quem eu realmente era, longe das cobranças e das críticas. Sentei no chão da sala, comecei a costurar uma peça simples, uma bolsa pequena que se tornou minha companhia nas madrugadas silenciosas. Criei um perfil no Instagram, batizei de Recosturas e comecei a postar fotos das peças. No começo, ninguém via, quase ninguém curtia. Mas era um segredo que me dava esperança. A cada ponto, eu me sentia mais viva, mais forte, mais inteira. Bruno não desconfiava, ou talvez fingisse não ver. Quando eu estava no celular, ele dizia que eu estava perdendo tempo, que isso não dava dinheiro, que eu devia me ocupar da casa. Quando me convidou para ir ao churrasco da empresa do chefe dele, senti um misto de ansiedade e medo. Queria mostrar que ainda existia, que eu não era só uma sombra na rotina dele. Preparei a roupa com cuidado, lavei o cabelo com capricho, fiz as unhas com as últimas sobras de esmalte. Queria estar à altura daquele mundo que ele frequentava. No churrasco, tentei ser simpática, conversar, criar laços. A esposa do chefe foi gentil e perguntou sobre meus hobbies. Falei do artesanato com uma timidez que não sentia há anos. Ela sorriu e disse que adorava trabalhos manuais, que sempre comprava em feirinhas. Foi um instante de conexão, uma fagulha de esperança.
Até que Bruno chegou, ouviu a conversa, e com aquele sorriso arrogante, falou alto para todos ouvirem. Essa inútil me fez largar tudo para cuidar de filho, agora quer fingir que trabalha. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. O chefe estava ali, parado atrás dele, com os olhos fixos em Bruno. E naquele momento, tudo mudou. O silêncio que se instalou depois daquelas palavras de Bruno parecia congelar o tempo ao meu redor. Por um instante, nada mais existia além do som da minha respiração acelerada e do barulho distante das conversas que haviam cessado de repente. Senti o peso dos olhares de todos, como se eu estivesse sendo vasculhada, julgada e diminuída ali, diante de pessoas que eu nem conhecia direito. A esposa do chefe, que até pouco antes conversava comigo com um sorriso amável, agora mantinha os lábios apertados, os olhos arregalados de surpresa e constrangimento. O próprio chefe, que eu nunca tinha visto tão sério, cruzava os braços e fixava Bruno com uma expressão tão dura que parecia congelar qualquer tentativa de defesa. Bruno, no entanto, parecia alheio a tudo isso. Soltou uma risadinha debochada, como se tivesse acabado de contar a piada do século, e ergueu a latinha de cerveja para um grupo de amigos que riam nervosamente, tentando aliviar o clima pesado. Mas eu sabia que aquela risada escondia arrogância e desprezo, e que ele não tinha a menor ideia do estrago que acabará de causar. Minhas mãos tremiam tanto que tive que apoiar no balcão para não cair. Meus olhos ardiam e eu me forçava a não chorar ali, no meio da festa, cercada por gente que eu mal conhecia, com o coração partido e a alma ferida. Sem pensar, consegui me despedir com um murmúrio de com licença e corri para o banheiro, sentindo as lágrimas que ameaçavam cair finalmente escaparem. Tranquei a porta atrás de mim, encostei a testa na parede fria e tentei controlar a respiração. Senti uma mistura estranha de vergonha, raiva e tristeza me inundar. A vergonha de ter sido exposta daquele jeito, a raiva por ele ter me tratado como se eu não valesse nada, e a tristeza por tantos anos de silêncio, de esforço invisível, de sonhos enterrados. Olhei meu reflexo no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, vi além da mulher cansada e abatida. Vi alguém que estava ferido, sim, mas que ainda tinha forças para reagir. Respirei fundo, enxuguei o rosto e decidi que não deixaria aquele momento me destruir. Voltei para a festa com um sorriso forçado, fingindo que tudo estava bem, enquanto cada passo meu parecia ecoar num salão vazio. As conversas ao meu redor continuaram, mas a energia havia mudado. As pessoas me olhavam com um misto de pena e curiosidade, e eu sabia que, dali em diante, nada seria igual. Bruno estava cada vez mais impaciente. Falava pouco comigo, evitava olhar nos meus olhos, e quando cruzávamos no corredor, soltava resmungos ou me chamava de fresca. Naquela noite, quando chegamos em casa, ele não falou sobre o churrasco. Mas o silêncio dele era pesado, carregado de um ressentimento que eu ainda não sabia decifrar. No dia seguinte, acordei com um misto de sentimentos confusos. A humilhação ainda queimava na pele, mas havia também uma fagulha de determinação. Eu sabia que precisava reagir, de algum jeito, e que não podia mais viver naquela sombra. Com cuidado, abri meu celular e entrei no perfil que criará para minha lojinha online, Recosturas. Lá, encontrei mensagens de algumas clientes, comentários carinhosos e até pedidos de orçamento. Aquilo me deu um fio de esperança, uma sensação de que ainda havia algo em mim que podia florescer. Comecei a responder as mensagens com mais frequência, organizando os pedidos, fazendo novos vídeos mostrando minhas peças e explicando o processo de criação. Era um mundo novo, e apesar do medo de me expor a cada comentário positivo, meu coração se enchia de coragem. Naquela semana, recebi minha primeira encomenda oficial. Uma cliente de outra cidade queria uma bolsa personalizada e pagou adiantado pelo serviço. Eu não cabia em mim de alegria e chorei, mas de felicidade, daquela felicidade que nasce depois de tanta dor. Bruno, por sua vez, percebeu essa mudança. Começou a reclamar que eu passava tempo demais no celular, que aquilo era perda de tempo, que eu devia cuidar mais da casa e do filho. Eu tentei explicar que aquilo era o que me fazia sentir viva, mas ele só resmungava. Vai acabar fazendo o papel de boba, se expondo demais. Dessa vez, não me deixei abalar.
Falei firme que aquela era minha oportunidade, meu caminho, e que eu não precisava da aprovação dele para seguir em frente. Minha irmã Mariana, que sempre me apoiou, veio me visitar e me ajudou a preparar alguns pacotes, a tirar fotos melhores e a divulgar meu trabalho nas redes sociais. Foi um sopro de ar fresco em meio a tanta pressão. Também contei com a ajuda de minha vizinha, Dona Lúcia, que começou a gravar discretamente alguns momentos em que Bruno estava agressivo comigo, para que eu tivesse provas, caso precisasse me proteger. Essas pequenas atitudes foram fortalecendo minha convicção de que eu podia e devia lutar por mim mesma. Enquanto isso, na empresa de Bruno, a repercussão da frase dita no churrasco não passou em branco. Soube que o chefe dele chamou Bruno para uma conversa séria, criticando a postura desrespeitosa e lembrando que a imagem de um funcionário está ligada a como ele trata os outros, inclusive sua família. Parece que Bruno perdeu um projeto importante por causa disso, e que a tensão entre eles aumentou bastante. Tudo isso mexia comigo, me dava um misto de alívio e medo. Alívio porque finalmente alguém havia reagido, e medo porque não sabia até onde Bruno iria com essa raiva reprimida. Mas eu estava pronta para seguir em frente, para me reerguer. E o que ele não sabia é que aquela humilhação, aquela dor, tinham sido o começo da minha força. Eu não seria mais a mesma. Eu não iria mais me calar. Naquela manhã clara, enquanto o sol entrava timidamente pela janela da sala, senti um silêncio diferente no ar. Bruno acordou mais cedo do que de costume, calado, vestiu-se rapidamente e saiu sem nem olhar para mim. O som da porta fechando ecoou pela casa e, por um instante, me fez pensar que algo estava realmente mudando. Durante semanas, a tensão entre nós crescia, invisível, mas presente em cada gesto, em cada palavra não dita. Eu me esforçava para manter a rotina, cuidar do nosso filho, organizar minhas vendas e, ao mesmo tempo, tentava não me deixar abater pela frieza dele. A cada mensagem recebida no Instagram, um pouco de esperança nascia dentro de mim. Aquela lojinha, antes um refúgio secreto, agora se tornava um motivo de orgulho e força. Naquele dia, Mariana chegou cedo, trazendo café, abraços e palavras que confortavam mais do que eu poderia imaginar. Ela foi meu porto seguro, minha voz nos momentos em que eu me sentia muda e invisível. Enquanto montávamos algumas encomendas para enviar, comentamos sobre o futuro, o que antes era um assunto proibido. Bruno, por sua vez, parecia cada vez mais distante, como se o espaço entre nós tivesse se tornado um abismo intransponível. Sua presença era marcada por olhares frios, respostas curtas e uma irritação que se manifestava em pequenos gestos agressivos, um tom de voz mais ríspido, uma porta batida com mais força. Certa tarde, quando cheguei com uma nova coleção de bolsas feitas com tecidos reaproveitados, ele me olhou com desprezo e disparou. Você está se expondo demais nessa história de lojinha. Vai acabar se queimando e fazendo papel de boba. Respirei fundo e respondi com firmeza. Eu faço isso porque finalmente estou fazendo algo por mim. Essa foi a primeira vez que ele me viu diferente, não mais a mulher submissa que aceitava tudo em silêncio. Eu estava mudando, e isso o incomodava. Apesar da hostilidade, eu sentia uma força crescendo em mim que nenhuma palavra dele poderia apagar. Passei a investir mais tempo em cursos online, aprender sobre vendas, marketing, fotografia. Comecei a participar de feiras locais, onde, para minha surpresa, fui muito bem recebida. Cada sorriso de uma cliente satisfeita era um tijolo na construção da minha nova vida. Minha irmã e a vizinha continuavam me apoiando, cada uma à sua maneira. Dona Lúcia, discreta e cuidadosa, gravava em segredo momentos em que Bruno extrapolava, me dando a segurança de que não estava sozinha. No trabalho, rumores sobre a repreensão que Bruno recebeu circulavam, e ele ficava cada vez mais amargurado, descontando em casa a frustração acumulada. Mas eu não tinha mais medo. Eu tinha um propósito, um projeto, uma razão para seguir em frente além do casamento fracassado. E então, chegou o dia da feira na cidade vizinha, um dos maiores eventos do ano para artesãos da região. Eu estava nervosa, mas preparada. Cheguei cedo, montei minha barraca com todo o cuidado que podia, organizei as bolsas, coloquei etiquetas, criei pequenos cartazes explicativos sobre o conceito do meu trabalho. O movimento foi intenso,
e as pessoas que passaram pela minha barraca me surpreenderam com o interesse e o carinho. Algumas compraram na hora, outras deixaram encomendas para depois, e várias elogiaram o trabalho, dizendo que eu tinha talento e sensibilidade. No fim do dia, meu coração transbordava de felicidade e orgulho. Naquele momento, recebi uma ligação inesperada. Era o chefe do Bruno. Ele queria conversar comigo, marcar um encontro para tratar de algo importante. Meu coração acelerou, não sabia o que esperar. Quando finalmente nos encontramos, ele foi direto ao ponto. Disse que havia ouvido a frase infeliz que Bruno disse no churrasco da empresa e que aquilo deixou indignado. Disse que a postura de Bruno era incompatível com os valores da empresa, especialmente o respeito ao próximo. E que, apesar de tudo, ele queria oferecer meu apoio para o que eu precisasse. Eu fiquei emocionada, sentindo pela primeira vez que alguém importante enxergava meu valor. Naquele instante, entendi que estava no caminho certo. Alguns dias depois, Bruno voltou para casa com uma mala nas mãos. Disse que não aguentava mais o clima pesado, que estava indo embora e que, se eu queria ser empresária, fizesse isso sozinha. Eu não disse nada. Olhei para ele, para aquela mala e para a porta aberta. E senti um misto de tristeza e alívio. Tristeza por tudo que perdemos e alívio por poder finalmente respirar, ser quem eu sou sem medo. Naquele momento, eu não precisava mais dele. Minha vida, minha dignidade e minha força estavam só começando. Segui em frente com o coração leve e a mente focada. Eu estava livre, finalmente. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!